Alô, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós nesse dia. É o 17 de outubro, de 2021. Graças a Deus, Estamos aqui de novo, vivos, perseverantes, vigilantes, em busca das veredas direitas, Das virgens prudentes. E amém, irmãos? Graças a Deus, Irmãos, então, nós estamos aqui, inicialmente meditando sobre algumas passagens das Escrituras, e eu estou insistindo aqui com todos nós a respeito da vigilância, Nós vimos aí no Lucas 12, Vimos em Efésios 6 e vimos em Pedro, A exortação para que nós vigiemos, Para que nós vivamos em vigilância. Então vamos ler aqui de novo o Lucas, Também tem em Mateus, Aí aqui em Lucas no 12:35 nós lemos o quê? Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Então isso aqui, quem é que faz isso? São as virgens prudentes, As virgens prudentes estão cingidas, Os seus lombos estão cingidos e acesas as vossas candeias, porque elas estão caminhando, em direção à Nova Jerusalém. Por isso elas estão com os lombos cingidos e acesas as candeias, as lâmpadas, Que é a palavra, E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver voltado das bodas, Para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Virgens prudentes, irmãos? Então essa vigilância, o que é essa vigilância? Além de outras coisas, nós podemos ver essa vigilância aqui no Salmo 1, Além de outros tantos versículos de Salmos, aqui no Salmo 1, nos versículos 1 e 2, olha o que ele diz aqui. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Irmãos? Então tem conselho que é conselho de ímpio, mesmo que seja dado por irmão, Tem que prestar atenção, vigiar e, Nem se detém no caminho dos pecadores, E nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aí ele diz, por que ele não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores? Por quê? Porque antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então está aí a vigilância, irmãos? De dia e de noite meditando na palavra, e aí, então, ele não tem tempo para andar atrás de outras coisas que não sejam aquilo que está na palavra. Não é isso? Isso é exatamente a essência da vigilância. Noite e dia, meditando na palavra em obediência, em oração, a todo instante, para que exatamente a gente se conserve, longe do mundo, afastado do mundo e das coisas do mundo. E amém, Embora a gente viva aqui nesse mundo, Certo? Bom, então vamos continuar aqui com os apologistas, os defensores, da fé cristã, Os defensores da doutrina cristã, lá no Império Romano, durante as perseguições. Estamos aqui falando do Aristides, Foi um irmão que creu, ele dá a demonstração de que ele era um filósofo grego, E aí ele, estudando a doutrina, ele então resolveu abraçá-la, Então nós estamos vendo aqui os itens que ele levanta aí nos seus escritos para os governantes, para os reis, para que eles parassem de perseguir os cristãos, porque os cristãos não eram criminosos, não estavam cometendo crimes.
Então é mais ou menos isso que ele diz. Então ele diz assim, ó: nós, os cristãos, não adoramos outro Deus, além desse, que é o Criador e Artífice do universo, em seu Filho, né? Eles, os cristãos, nós, né, temos mandamentos e esperamos a ressurreição, né, dos mortos e a vida futura. Não adulteram, não fazem imagem de escultura, não roubam, né? Honram o pai e a mãe, amam o próximo como a si mesmo, estão dispostos a darem a sua vida por Cristo. Este é o caminho da verdade. Então, isso é Aristídeis escrevendo lá para os reis, né? Para os imperadores, né? Aí ele diz o seguinte: com razão, teu filho compreendeu esta verdade e foi ensinado a servir ao Deus vivo e a salvar-se. Então aqui ele está dando testemunho de que um filho, né, do imperador parece que creu, né, na palavra. Não temos ainda esse testemunho, a não ser esse aqui, né? Não temos esse testemunho em outros historiadores. Mas, pelo que Aristídeis está dizendo aqui, alguém, né, filho de alguém, deve ter sido do imperador romano, da época. Ele está dizendo aqui, ó: com razão teu filho compreendeu esta verdade e foi ensinado a servir no Deus vivo e a salvar-se. Bom, então o Aristídeis, ele sugere o quê? Sugere ao rei que ele examine as escrituras, né, para que ele veja que Aristídeis, o próprio, né, fala a verdade, né, pois as escrituras não são palavras de homens, mas de Deus. Então tá aí, né, o Aristídeis, ele foi um defensor da fé, chamado de apologista é defensor, né? Então ele escreveu aí. Teve outros, né? Mas vamos ver aqui o próximo. O nome dele é Tassiano, né? O tal de Tassiano também foi um apologista, certo? Ele era lá da Síria, né? Ele era um sírio, né? E ele deve ter nascido por volta do ano 120, por aí assim, né? Foi educado na cultura grega, então ele era também um filósofo, né? E andou pelo mundo estudando as religiões e as filosofias, né? Andou pelo mundo estudando aí. Aí quando ele chegou lá em Roma, ele conheceu o Justino, né? Que é também um apologista, que nós vamos ver depois, né? O qual, o Justino, né? Ele tinha uma escola lá em Roma, né? E esse Tassiano aí, ele frequentou a escola de Justino, onde ele foi instruído, né, na palavra, e creu, né, se batizou e se tornou um cristão e foi apologista, foi defensor da fé junto aos perseguidores, né, governantes, que não davam sossego aos cristãos. Então ele, vamos ver aqui o que foi que ele escreveu, né, para os governantes, para defender a fé. Então o primeiro discurso dele foi contra os gregos, né, que aí ele diz o seguinte: não vos mostreis inimigo dos bárbaros e nem julgueis as suas doutrinas, porque os romanos eles chamavam, né, os cristãos de bárbaros, né, é isso? Então não vos mostreis inimigos dos bárbaros e nem julgueis as suas doutrinas. Deixai de lado o vosso orgulho e a elegância de vossas palavras, né? Ao elogiar-vos a vós mesmos. Então os gregos viviam de elogiar a si mesmo, né? Renunciamos à vossa sabedoria, que não passa de galhos secos e palavrório. Então ele está dizendo aqui, porque o Tassiano era um filósofo, né? Ele mesmo disse, né, que ele percorreu o mundo, né, atrás de estudar as religiões e as filosofias,
porque ele era um filósofo grego. Então ele está dizendo aqui que a filosofia grega era um palavrório, né? Então ele começa a atacar exatamente a filosofia, porque a filosofia defendia, né? Defendia perseguição à religião cristã, porque era contrária às filosofias deles. Bom, irmão, vamos parar por aqui hoje, né? Pai seja com todos nós durante esse dia. Até amanhã, se Deus quiser. E amém, né?